Amados irmãos, estamos iniciando mais um estudo das Sagradas Escrituras. É uma alegria muito grande para nós, como povo de Deus, estarmos reunidos aqui na comunidade e também com os irmãos que nos acompanham nas outras localidades. Queremos pedir a bênção do nosso Deus para todos nós, todas as nossas famílias, nesses dias tão trabalhosos que estamos atravessando, que Ele tenha por nós um cuidado especial para que nenhum de nós se desvie do caminho que Ele deseja que sigamos. Que as bênçãos dEle possam estar presentes nos nossos corações. Nós estamos examinando o livro Romanos, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Hoje nós vamos falar aqui um trechinho do capítulo 3. Na última assembleia nós paramos no versículo 20, vamos hoje a partir do versículo 21 fazer a leitura e verificar como podemos interpretar. O apóstolo está aqui tratando do tema justificação daquele que crê pela fé em Jesus Cristo. Ele havia acabado de se referir aqui no capítulo 3 a respeito do estado de decadência e de corrupção da humanidade. E ele então mostra que todos nós estamos vendidos ou submetidos ao pecado. Todos nós somos igualados porque temos esta marca da imperfeição. Ou seja, ninguém nasce salvo, ninguém nasce sem a necessidade de encontrar o caminho do Senhor, o caminho da luz que Deus nos oferece aqui na nossa situação por meio de Jesus Cristo. Ele diz assim a partir do versículo 21: Mas agora se manifestou sem a lei da justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram e se encontram destituídos da glória de Deus, sendo assim justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados que foram cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele começa aqui no versículo 21, mostrando a nós que Jesus, ele foi enviado dos céus por um caminho diferente daquele a que os judeus estavam habituados, o caminho da obediência da lei. Mas ele também diz que Jesus não está desconectado da lei, porque ela e os profetas fizeram referência à vinda do Senhor, para que ele pudesse justificar a todos aqueles que estavam em pecado pelo caminho da fé, que é um caminho diferente daquele que era da obediência. Pode parecer estranho que Jesus tivesse vindo apresentar a salvação de um conceito diferente daquele que os judeus tinham recebido de Moisés. Porque Moisés havia afirmado que todos os homens que fizessem cumprir os mandamentos, eles viveriam por eles. Daí o apóstolo Paulo, ele desenvolve, aqui a gente vê bem em Romanos, que o homem ele não consegue por si mesmo se submeter à obediência dos mandamentos, quando essa obediência parte do seu próprio esforço, e que ele precisa de receber dos céus o apoio para que ele vença suas imperfeições
e possa então se submeter aos mandamentos. E daí nós vemos que ele mais adiante nos fala sobre o caminho do amor, mostrando que se estabelece a lei e a obediência dela por um caminho diferente. Quando nós amamos com o amor de Deus, porque cremos nele, então a lei se estabelece. Esse é o mecanismo da salvação pela fé em Jesus. E Paulo então apresenta aqui nessas palavras esse conceito. A seguir, nós vamos ver no capítulo 4, que ele faz uma comparação dos mecanismos que teriam trazido a salvação para o pai Abraão. Porque naquele tempo de Abraão, a lei não havia sido revelada. A lei é revelada mais de 400 anos depois de Abraão. Moisés é que revela a lei, codifica os mandamentos e apresenta esses mandamentos ao povo. Se Abraão foi o primeiro crente, o pai da fé, o apóstolo conclui que o homem pode ser justificado por um outro caminho. Mas esse caminho não implica a lei, porque Abraão não conheceu a lei, pelo menos na história conhecida. A lei veio ser revelada bem mais tarde. Então, como ele teria sido justificado? O apóstolo diz, pelo caminho da fé, porque ele creu no Senhor. Então, essa fé fez com que no coração de Abraão se estabelecesse tudo aquilo que pertence à lei, mesmo que ele não tivesse consciência dela, porque ela não havia sido revelada. Ele estabeleceu a lei na vida dele porque creu nas promessas do Senhor. Então, Paulo mostra que existe esse caminho de obediência, que parte da fé e não da obediência pelo esforço pessoal daquele que conhece os mandamentos. Isso é a diferença fundamental entre lei e graça. E a gente precisa entender bem isso, para saber que quando o amor de Deus nos é dado porque nós cremos nele, ele nos dá esse amor gratuitamente, independente de qualquer obra que nós tenhamos feito. Começa que ele recebe o pecador e não faz nenhum questionamento sobre os seus pecados. É preciso a gente entender isso, porque algumas doutrinas ensinam que você precisa tomar consciência do que você fez, se propor a corrigir os seus erros e tudo mais. Num exame de tudo que aconteceu, para você saber o que você fez e o prejuízo que você causou, que essas coisas precisam ser restauradas e tudo mais. Parece uma justiça, segundo o ponto de vista dos homens e dessas doutrinas. Mas isso não encontra guarida, abrigo na doutrina ensinada pelo apóstolo Paulo, que é o fundamento do Novo Testamento. A nova aliança se fundamenta em algo que Deus faz por você porque você crê nele. Ponto. Não há juízo. Ele perdoa os teus pecados. Ou pelo menos, ele acoberta os seus pecados e não permite que as ações advindas das suas transgressões possam atuar na tua vida, destruindo a sua vida ou fazendo você sofrer. Vamos pensar que durante a história das nossas vidas, nós admitimos ali que fizemos coisas terríveis, erramos e carregamos junto de nós um peso de consequências que vão se desdobrar na história e vão trazer sofrimento para nós. E nesse espaço de tempo nós conhecemos o Senhor. E aí cremos no Senhor. E o Senhor então entra na nossa vida e toma sobre si o peso das nossas responsabilidades. E ele impede que o pecado haja como uma lei de reação. Ele impede, enquanto você se manter fiel ao Senhor. Então o pecado não é apagado, porque o pecado só vai ser apagado no juízo. Ele vai excluir o pecado da tua história, se você permanecer fiel até o fim. A perseverança precisa ser uma constante. Porque nós temos a força do pecado que está do outro lado. Embora ele esteja coberto, a força do pecado está presente. Então, se nós não perseverarmos sempre no caminho, no esforço de nos melhorarmos, o pecado pode sair debaixo da proteção do Senhor e tomar posse de novo da sua vida. Nesses casos, nós aprendemos com Jesus
que o estado desse homem é pior do que o estado primeiro. Quando ele foi recebido na casa do Senhor e quando ele fez pouco caso das bênçãos que o Senhor deu para ele, voltando a pecar, voltando à vida de equívocos. Então, na simbologia da palavra, o diabo volta com alguns amigos, né, o demônio, os espíritos malignos, e aí entra nessa casa, que é o coração do homem, e o estado dele piora significativamente. Temos que entender isso, nós dependemos desta salvação que o Senhor nos enviou através do Cristo. Esse poder que ele colocou sobre o Senhor para que ele pudesse impedir o pecado de fazer mal a nós que cremos nele. Isso chama-se justificação. Não é porque nós somos justos, nós somos justificados porque cremos. Não somos diferentes de ninguém que está lá fora que cometeram pecados. A diferença está em crermos. Nós cremos no Senhor e por isso ele nos justifica. Esse é o mecanismo da justificação pela fé. Nós temos que entender isso. Isso faz toda a diferença. Poderia acusar, como foi acusado Paulo, de conspirar contra a lei. Como você diz que a fé é maior do que a lei? Porque excluímos então a lei e ficamos só com a fé? Absolutamente. Pelo caminho da fé nós recebemos o amor de Deus e vivendo o amor de Deus nós estabelecemos os mandamentos naturalmente na nossa vida pelo caminho do amor. Por isso, nós precisamos aprender a amar com o coração de Deus. E como é o amor com o coração de Deus? É o amor que ama todas as coisas, desde as menores até as maiores coisas. Então, se nós estamos habituados apenas a amar a nós mesmos, a nossa família, os nossos filhos, ou a nossa casa, ou a nossa profissão e tudo mais, esse amor ainda não é o amor de Deus, que o amor de Deus é o amor despretensioso que alcança todas as coisas que estão à nossa volta. Então, tudo tem que refletir o amor de Deus. Nós não podemos pensar que Deus é o caos, por exemplo. Então, se nós vivemos numa casa toda desorganizada e desarrumada ou suja, o amor de Deus não está ali. Ainda que a gente diga que crê em Deus, nós não cremos ainda segundo o amor deste Deus maravilhoso, que nossas vidas precisam refletir esse amor. Então vivemos numa casa, organizamos essa casa, deixamos ela apresentável, alegre, bonita, agradável. Não quer dizer nada de luxo, não é isso não. São os cuidados necessários para que o nosso lugar reflita mesmo um lar, uma casa onde todo mundo pode entrar e se sentir bem, mesmo sendo uma casa simples. Esse é um exemplo. A maneira como nós nos vestimos deve refletir o amor de Deus que está em nós. A maneira como nós lidamos com nossos filhos, com a nossa esposa, o nosso marido, as flores, o jardim, a rua, como nos comportamos no trânsito, todas essas coisas devem refletir o amor de Deus que está em nós. Se isso for verdadeiro, os mandamentos estão postos. Porque aquele que ama não vai mentir, não é? Aquele que ama não vai desonrar os pais, aquele que ama com o amor de Deus não vai desonrar a igreja, vai colocá-la em alta conta, não vai mentir, não vai roubar, ter inveja. Essas coisas, elas são incompatíveis, elas não são relacionadas com o amor de Deus. Então, quem ama estabelece a lei. Não é que a fé ela dispensa a lei. Ele vai dizer para nós, ao contrário, estabelece a lei. E por um caminho que não é conflitivo. E quando você está se esforçando para obedecer à lei, o mandamento, seja qual regra for, você está contrariando a sua natureza. A natureza pecaminosa que você tem, que quer cometer o pecado. Então, o sujeito fica brigando com o pecado que está dentro dele. Esse caminho é um caminho doloroso. Não é um caminho agradável. Enquanto pelo caminho da fé, nós recebemos o amor de Deus e passamos a viver em paz com a nossa consciência e com o mundo que está à nossa volta, com a obra de Deus que está à nossa volta. Então vivemos em paz, em harmonia com os mandamentos perfeitamente instalados na nossa vida, sem nenhum conflito, sem que a gente precise ficar vigiando o pecado, porque o pecado está chamando para que eu possa cometê-lo e eu não quero, e eu fico brigando com o pecado.
essa batalha já está perdida se você não chamar o Senhor para que Ele interceda. Já perdeu. Você não tem como vencer o pecado, segundo as Escrituras. Se alguma outra doutrina ensina que você é capaz de vencer o pecado, ela está enganada, segundo as Escrituras. Ou ela está errada, as Escrituras certas, ou as Escrituras estão erradas e essas doutrinas estão certas. 4.000 anos de história, de tradição, de obediência, de obras, de realizações. Quem são os que ensinam outra coisa? É isso que a gente precisa observar. Não é? Não vamos trocar as coisas de lugar. Vamos preferir aquilo que é mais velho, aquilo que nos parece que tem servido ao longo de todo o tempo para orientar e conduzir a humanidade num caminho do progresso. Não se pode dispensar aí a influência do pensamento judaico cristão. Não se pode dispensar. Quem conhece história sabe do que eu estou falando. Versículo 27. Onde está, pois, a jactância, o orgulho? Não é? O que é o orgulho? De que jactância ele está falando aí? Quando eu sou obediente da lei, eu sinto que eu sou um vencedor. Pela minha própria força. Pelo meu próprio esforço. Então eu fico todo cheio de mim. Eu sou um homem obediente à lei e tudo mais. Deus deve estar contente comigo. O apóstolo diz assim, mas onde está? Ela é excluída. Ele fala, excluída como? Por qual lei? Pela lei das obras? Evidente que não. Porque são as obras que faz o homem pensar que ele é muito importante, que ele tem forças capazes de produzir essas obras e de agradar a Deus. Ele fala, não, pela lei da fé. A fé, ela é superior a esta lei, a lei das obras, tanto que ela estabelece o estado natural de relação entre a mente do homem e a mente de Deus. Ela estabelece o estado natural, enquanto a lei não faz isso. A lei só acusa o homem do pecado e condena ele, não tem como o homem sair dessa condenação. Queremos que os irmãos compreendam que a lei só condena, ela não prescreve um remédio para que você possa ser liberto dos seus pecados. Isso se fundamenta também nas instruções de Paulo. Essa interpretação a gente vai ver aqui no desenvolvimento da carta do apóstolo. Concluímos, pois, versículo 28, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aqui ele está tratando da prática do judaísmo propriamente dito, das práticas religiosas que foram colocadas desde os tempos de Moisés para que o homem pudesse ter uma válvula para que ele apresentasse a Deus as suas ofertas, os seus sacrifícios e as suas obrigações e as observações de tantas coisas que pudesse sinalizar que ele era um homem fiel a Deus. Embora isso não estabelecesse o estado definitivo de comunhão da mente do homem com a mente do Criador. Porque se a primeira aliança e as primeiras ordenanças elas fossem suficientes para sustentar esse estado de espírito desejado por Deus, de libertação, não seria necessário que uma outra aliança fosse levantada e nem mesmo um testador, que é Cristo. Por isso, o apóstolo diz, somos justificados pela fé sem a necessidade das obras. Também, irmãos, precisamos ter cuidado, porque Tiago, ele fala sobre as obras como se elas justificassem a fé. Isso levou algumas pessoas a pensar que as obras podem ser sinal de que o homem tem fé. Mas isso não é absoluto, tanto que as obras podem ser feitas por qualquer homem, mesmo aqueles que não têm fé. Vamos imaginar que a obra fosse eu fazer uma doação para a pobreza. Então, qualquer homem pode fazer uma doação. Então, a obra, essa doação pode ser produto de um coração sincero, sinalizando a existência da fé, mas nem sempre. Então, se nem sempre as obras que nós fazemos podem confirmar um coração verdadeiro, porque um homem que tem uma fé falsa, ele também pode fazer dessas obras. Separa lá um recurso e faz uma caridade, vamos dizer assim, entre aspas. Ele também pode fazer, mesmo ele sendo um homem mau, um homem que tem uma visão distorcida sobre as Escrituras.
Se as obras podem enganar em algumas circunstâncias, ela não pode justificar absolutamente aquele que faz obras. Porque existem obras que não justificam o homem que está fazendo, porque este homem não tem um coração limpo, não tem um coração sincero perante Deus. Então, as obras não podem justificar de maneira alguma a fé. Porém, aquele que tem a fé verdadeira e crê no Senhor e recebe o seu amor, a vida dele se desdobra em obras de amor, sem que ele precise fazer força. Não tem necessidade de ter disciplina para que ele faça as obras de amor, porque as obras de amor acontecem a todo instante na vida desse homem que recebeu o amor de Deus, porque ele creu e foi tornado justo. Então, a vida do homem que crê e que tem fé verdadeira é uma vida de boas obras. Que tipo de obras? Todas as boas obras, em relação a todas as coisas. É uma vida de sincero amor a tudo que está à nossa volta, de preocupação com o irmão, com a necessidade do outro, com o ambiente onde nós vivemos, com a natureza, com todas as coisas. A fé verdadeira se desdobra em ação de graça, ações de graça, sempre muitas boas obras. Um homem de fé é um homem que realiza muitas obras do bem. Porém, elas não justificam esse homem. Elas são consequência da fé e não causa. Isso precisa ficar claro, viu? Tem gente que faz uma confusão danada com isso. Pensa, se eu estou fazendo caridade é porque eu sou uma pessoa boa. Nem sempre. Quem justifica é Deus. Nós vamos ver aqui. É porventura Deus somente dos judeus? Porque Paulo falava aos judeus. Em primeiro lugar, ele se dirigia aos judeus que estavam dispersos, fora do Estado de Israel. Dirigia-se a eles. Tanto que ele ia falar na sinagoga. O primeiro lugar que ele procurava era a sinagoga para falar. E ele está aqui questionando os judeus e perguntando, né? É porventura Deus somente dos judeus? Porque esse conflito é natural. Foi a época em que o cristianismo se separou do judaísmo. Isso ficou meio misturado nos primeiros tempos. Havia um problema com Pedro, que era uma pessoa muito dada ao judaísmo, com Tiago, que era irmão do Senhor, também um homem de muita lei, de muita dedicação ao judaísmo. Então, os primeiros tempos foram difíceis. E Paulo sempre apresentava essas questões aos irmãos. E há uma suspeita dos estudiosos de que quem fundou a igreja de Roma foram judeus convertidos ao cristianismo, que foram para Roma e lá fundaram a igreja, que não foi fundada por Paulo, essa igreja. Paulo escreve a eles mais tarde, depois, segundo as tradições, teria ido até eles, até os irmãos da igreja de Roma, e lá ele teria morrido, terminado a sua vida, segundo as tradições. Então, algumas referências indicam esse caminho. É porventura Deus somente dos judeus? Paulo universaliza o interesse de Deus por salvar todos os homens. Não o é. Ele é também Deus dos gentios, certamente. Versículo 29. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, que é o judeu, e por meio da mesma fé, a incircuncisão. O que quer dizer isso? Que o sujeito que tem a circuncisão, que é judeu, né, a circuncisão é feita até hoje entre os judeus, que ele precisa da fé para se justificar. Não basta ser circunciso, nem judeu. Esse ponto foi um ponto que mais levantou o ódio dos judeus contra Paulo, que passou a persegui-lo, porque a doutrina que ele ensinava dava a entender que o gentio poderia ser um judeu, segundo a fé. Essa é a doutrina do Novo Testamento. Ela abre o leque, né? Ela abre a porta para que todos os homens possam se tornar judeus por meio da fé em Jesus. E ele compara, no capítulo seguinte, ele compara essa fé em Jesus com a fé que Abraão teve em Deus. Ele diz, é a mesma fé, o mecanismo é o mesmo. Então ele diz,
no versículo 30, que Deus é um só, primeiro, ponto. Deus de gentil e Deus de judeu é um Deus só. Segundo, pela fé são justificados aqueles que são circuncisos. Pela fé, não pelas obras que eles façam. Não por obediência, não por observar as datas, as festas, os regimes alimentares, etc. e tal. O problema da doutrina de Paulo é justamente isso. Ela vem reformular os conceitos do judaísmo religioso. E daí a resistência dos judeus. Esse homem é um inimigo nosso, é um louco, abandonou a fé judaica e tal. É um desertor, como eles costumam dizer sobre Paulo, né? Porque a doutrina que ele ensina perverte, corrompe essa estrutura do sacerdócio e daquilo que os judeus pensavam. Mas mesmo assim, Paulo foi em busca da salvação daquilo que ele chamou gentios, que na verdade são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós que concebemos que as almas nascem sucessivas vezes, em busca de uma proximidade com Deus e da realização daquilo que Deus determina para que ela faça na obra que está sendo construída, que é o reino, um mundo onde todos vão viver em paz. Quando a gente entende a vida por esse ponto de vista, na verdade entendemos que as almas todas são filhas do Altíssimo. Vós sois deuses segundo as Escrituras. Não somos carnais, somos espirituais, vivendo no ambiente material. É assim que a gente deve interpretar as Escrituras. Elas são ferramentas utilizadas para instruir a nós a respeito de como Deus nos torna homens e mulheres salvos, filhos do pecado, transformando aqueles que viviam servindo o pecado para servir o Altíssimo. Essas ferramentas que ele utiliza, lei e a sua graciosa salvação por Jesus, são as ferramentas para nos tirar das trevas, para nos conduzir à luz de Deus. Uma vez que nós temos a consciência e a mente iluminada, nós não voltamos mais atrás. Por isso o apóstolo, ele defende a ideia de que a vida, por mais torta que seja, ela está sempre avançando. Não há um retrocesso, não há involução. Isso que o homem chama de evolução, a gente vê um ponto de vista um pouquinho diferente do homem. A gente vê mais um processo de transformação do que uma coisa que está sendo modificada por uma lei de evolução. Então, é a movimentação da alma em relação à própria movimentação do universo. Ele está caminhando para o progresso. Olhando por este lado, o Senhor deseja salvar todas as almas que Ele criou. E a salvação não é o fim. A teologia tradicional, ela ensina que o homem passa aqui uma vida de pecado, sofrimento, se encontrar Jesus, é salvo. E vamos viver com Deus na eternidade para sempre, na cidade celestial. Este conceito é primário. Isso foi uma coisa criada lá antes da Idade Média. E nunca foi modificado. Mas agora, com o desenvolvimento da ciência e do pensamento, nós podemos já conceber coisas novas. E entender que nós somos os habitantes da criação, do universo de Deus. E que nós vivemos sucessivamente, com intervalos na eternidade para refazer nossas forças, entender os acontecimentos passados, o que está acontecendo e o que está projetado por Deus, tendo em vista o futuro da humanidade, o futuro dessa civilização. É isso que Deus está fazendo. Isso é muito diferente dos conceitos da teologia tradicional. Tá bem? Então é um Deus de todos, é um Deus único que salva todos. Salva esses que são circuncisos, mas pelo caminho da fé. Eles não são salvos porque fazem obras, estão enganados. Os judeus estão tão enganados quanto cristãos que pensam que por fazer caridade para as pessoas, eles estão entrando no reino de Deus, agradando a Deus. Estão enganados, correm o risco de ficar no escuro. Porque nós não somos justificados pelas coisas que fazemos, mas pela fé que temos. A justificação se dá pela fé. E se isso acontece, então a vida daquele crente se desdobra em obras graciosas
da graça de Deus. Aquilo que Paulo chamava ações de graça. Ações de graça é uma vida plena de bênçãos, de atenção, de cuidado, de carinho, de amor da alma para com todas as criaturas. Tá bem? É importante nós entendermos isso para que a nossa mente, o nosso ser, possa sair de dentro desse bojo, desta cadeia criada pela teologia tradicional. Temos que romper com essas coisas para avançarmos no entendimento de quem nós somos e o que estamos fazendo aqui neste lugar. Conclui-se assim, versículo 28, que o homem é justificado pela fé sem qualquer obras. Deus é Deus somente dos judeus? Absolutamente. Ele é também Deus dos gentios. E ele justifica pela fé os que são circuncisos e também por ela os que são incircuncisos. Então, judeus e gentios são justificados pelo mesmo mecanismo, porque o Deus é o mesmo. Não pode ter um tipo de salvação por judeu, um tipo de salvação por gentios. É o mesmo Deus, a salvação tem que ter um mecanismo só. E a gente precisa entender que ela ocorre por meio da fé. Anulamos, pois, a lei, a pergunta que ele fala, já que vocês estão falando tanto dessa fé, ela é superior à lei, é superior aos mandamentos como regras que foram colocados, às festividades, a tudo aquilo que se interpretou como regras a serem seguidas. Anulamos, pois, toda a lei, os mandamentos e regras. O apóstolo diz, de maneira alguma. Antes, pela fé, estabelecemos a lei. Porque cremos, estabelecemos em nós a vida santa, de santidade. Sem que você tenha que se esforçar para isso. Então, como eu posso ter esta fé? É a grande pergunta. Se nós por ela podemos nos justificar e receber de Deus a vida plena, por que eu estou na igreja, creio e não recebo a vida plena? Porque não há em vocês condições favoráveis para que a plenitude de Deus se manifeste no seu coração. E como é isso? Você está enganado em algum ponto. Tem coisas que você está fazendo que ainda não está conforme aquilo que Deus espera daquele que o chama. É porque nós chamamos e pedimos e aguardamos que Deus nos conceda, na sua misericórdia, a justificação. Então, como eu faço? Aí eu vou para o caminho do Evangelho. O que o Senhor me pede? Que eu me arrependa da vida que eu tinha antes de conhecê-lo e receba dele a vida nova. Eu devo fazer uma pergunta a mim, será que eu mudei mesmo a minha vida depois que eu conheci Jesus, ou eu estou aqui só como um curioso, olhando para Jesus, louvando Jesus, pagando dízimos, fazendo algumas obras e esperando que ele fique contentinho com isso? É necessário abandonar aquilo que se cria, deixar no passado os conceitos que nós tínhamos para receber a vida nova que o Senhor vai nos oferecer. Então há que buscar, há que pensar, refletir, fazer penitência dos pecados cometidos, reconhecer os pecados diante do Senhor, não é diante dos homens não, diante do Senhor, para que Ele então se apiede de nós e no momento dele, não é no nosso momento, Ele possa nos conceder o seu amor e a sua bondade. Daí a nossa vida, ela vai se transformando numa vida de paz, sem conflitos, sem medos, sem transtornos instalados dentro do nosso coração. Tá bem? Então a vida com Jesus é maravilhosa, mas ela não dispensa aquela batalha que temos que ser soldados por causa do Evangelho. E Satanás ainda está no mundo. Depois que vier o novo tempo, ele não vai estar mais no mundo. Então, nós podemos viver tranquilos a partir da chegada do reino, porque não haverá mais necessidade de ficar nos defendendo de Satanás e vigiando para que ele não arme alguma cilada para nós, conforme recomendam as Escrituras. Encerramos aqui o capítulo 3. Que nós sejamos abençoados e guardados no infinito amor de Deus e que Ele proporcione a nós novas oportunidades, breves oportunidades de estarmos aqui examinando as Escrituras e falando de coisas tão maravilhosas que nos dignificam, que nos tira dessa condição de homens mortais e de mulheres que andavam perdidos, todos nós,
pelo mundo sem saber bem o que estávamos fazendo, e agora, eis que Ele nos fez deuses, sacerdotes, no sentido que você também pode salvar alguém. Então, não perca o seu tempo, comece a anunciar a boa palavra do reino, para que muitas pessoas possam ser salvas, que o Espírito de Deus está com você. Tá bem? Sejamos abençoados pelo Filho do Altíssimo, Senhor Jesus. Amém.